E aí, galera, beleza? Então, vamos dar uma relembrada. Seguinte, estamos na Revolução Russa, certo? Aula passada a gente viu sobre o Domingo Sangrento, em 1905, que serviu como um passo inicial para essa revolução. O ápice da Revolução Russa mesmo, onde tudo vai ser transformado, vai ser em 1917, com a Revolução de Fevereiro, ok? Vai começar com essa Revolução de Fevereiro, que a gente já viu na aula passada também, que pelo nosso calendário é março, mas pelo calendário russo, que eles mudaram depois da Revolução, vai ser Revolução de Fevereiro, certo? A galera estava muito insatisfeita, os russos estavam muito insatisfeitos com o governo czarista. A Primeira Guerra Mundial já tinha esvaziado os cofres públicos. A gente tinha camponês passando fome, camponês esses que a maioria eram crianças, velhos e mulheres. A gente tinha proletariado passando fome, ou seja, os industriais, muita insatisfação. E aí, com o tempo e como a grana foi diminuindo, a comida foi diminuindo, estava todo mundo passando fome, passando frio, porque a empresa têxtil estava sendo toda designada para o exército, o pessoal começou a invadir armazéns, começou a fazer passeatas. E o mais interessante disso é que durante o governo czarista era uma monarquia absolutista. E como a característica da monarquia absolutista, não podia ter imprensa, propaganda contrária ao governo, mas mesmo assim os revolucionários fizeram muitos cartazes promovendo a ideia das passeatas e da movimentação do povo e também várias charges, vários impressos contra o czar. A Revolução Russa, então, a gente vai ver aqui que ela vai ter dois confrontos que vão ser essenciais para ela acontecer. A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Porém, entre a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, a gente vai ter o governo provisório. Por quê? O que vai acontecer? Depois da Revolução de Fevereiro, o povo, certo? Não os bolcheviques ainda, mais os mencheviques, aquela galera menos radical do rolê, lembra? Então, eles vão tirar o czar do poder, vão dar uma afastada ali do Nicolau II Romanov, vai dar uma afastada nele e vão começar o governo provisório, certo? E aí, durante esse governo provisório, o governante menchevique que vai ocupar o cargo vai ser o Alexander, que o sobrenome eu não consigo falar, mas ele vai tomar algumas medidas, como por exemplo, ele vai colocar o sufrágio universal, ou seja, todo mundo na Rússia vai poder votar, ele vai perdoar, vai dar anistia a presos e exilados políticos, certo? E vai garantir liberdade de expressão para o povo. O fato desse governo provisório menchevique dar liberdade de expressão e também anistia aos presos políticos vai fazer com quem vai voltar? O Lenin. O Lenin, ele estava exilado, certo? Nicolau II tinha exilado ele. Ele volta aqui entre a Revolução de Fevereiro e entre a Revolução de Outubro com o quê? Com as teses de abril, certo? O que vêm ser as teses de abril feitas por Lenin? Eram teses onde era um conjunto de ideias que ele tinha para que o governo russo pudesse evoluir. Lembrando que Lenin era bolchevique. Qual era a ideia dos bolcheviques? Que a monarquia tinha que sair de vez, o proletariado tinha que assumir o poder, certo? E começar o socialismo logo de cara. Então, quais eram as ideias pregadas pelas teses de abril de Lenin? Ele defendeu a retirada imediata da Rússia da guerra. Então, olha, galera, vamos sair da guerra, porque senão só vai agravar mais ainda a nossa economia. Ele também falou sobre o confisco de terras de pessoas muito abastadas. Então, o que acontecia? Na Rússia tinha muita terra? Tinha. Essa terra estava na mão da maioria? Não. Então, os kulaks, que ainda existiam, aqueles grandes detentores de terra, Lenin vai falar, galera, vamos fazer a reforma agrária, né? Não precisa de terra para plantar. E também ele falou que ele queria assumir o governo provisório, que ele achava que o proletariado deveria governar. Então, ele toma à força o governo provisório, certo? Só que, então, passa da mão dos mencheviques, vai para a mão dos bolcheviques através do Lenin.
Só que nem o povo e nem o exército estavam muito ainda nessa onda dessa revolução. Por isso que vai acontecer a Revolução de Outubro. Atenção, galera, seguinte, na Revolução de Fevereiro, que está na página 66, vocês podem marcar na página o supimpe. Na Revolução de Outubro, na página 67, no segundo parágrafo, puxa aquela nossa setinha, aquela nossa chavezinha e coloca o DNP. Nas teses de abril, que está na página 67, vocês podem puxar a setinha igual tá aqui e colocar CNP. Muito bem, então olha só, entre a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro, a gente tem o governo provisório, não esqueçam disso, é importante. Então, durante a Revolução de Outubro, quem vai encabeçar essa revolução? Vai ser o Lenin junto com o amiguinho dele, o Trotsky, certo? Lembra, eram 3 carinhas que andavam juntinhos, o Lenin, que era tipo o líder, cabeça de todos, e o Trotsky e o Stalin, que era aqueles caras, o braço direito e o braço esquerdo que estavam junto, mas o Trotsky, ele era o cara que andava mais com o Lenin. Então, Lenin e Trotsky vão encabeçar essa Revolução de Outubro. Então, Trotsky e Lenin, encabeçando a Revolução de Outubro, eles invadem o Palácio de Inverno, certo? Na Rússia, que era a sede do governo provisório, e tomam o poder de vez, certo? Por isso que os bolcheviques, então, vão assumir o poder no lugar dos mencheviques, e o Lenin vai fazer aquilo que ele falou, ele vai implementar as teses de abril. Então, uma das primeiras decisões que ele toma é essa aqui que eu falei para vocês grifarem, que é o segundo parágrafo da página 67, que é confiscar as terras da nobreza e da igreja e fazer a reforma agrária, ou seja, distribuir para o povo. Certo? Ele vai anular os títulos de nobreza, ou seja, não vai mais ter nobreza na Rússia. A gente ainda vai ter uma burguesia bem participativa, porque eles eram os donos da indústria, né? E mesmo dentro do sistema socialista, eles vão lucrar bastante no rolê. Vai garantir direitos iguais entre homens e mulheres, certo? Toda a luta social, todo esse momento da Revolução Russa, da luta socialista, eles vão buscar essa equiparidade, essa igualdade entre o homem e a mulher nas questões políticas, nas questões econômicas, porque a mulher, durante o período da Revolução, ela pegou em armas, foi pra rua também, certo? Então, a mulher faz parte da sociedade. Se a gente está falando de um sistema político socialista, então significa que é para todos. Então, já que a ideia era essa, sim, vamos fazer coisas para as mulheres, vamos tentar igualar as mulheres aos homens, certo? Ele também vai colocar o Estado acima de tudo, então vai começar meio que uma pseudo-ditadura aí do Lenin. Lembra que a gente estudou que socialismo, para você conseguir implementar ele, convencer as pessoas, você tem que ser um governante meio que ditador, na verdade ditador, né? E então ele vai estatizar os bancos, ou seja, o Estado vai começar a interferir na economia. O Estado, ele vai estatizar indústrias também, o Estado também então vai interferir na produção industrial, na produção agrícola, ou seja, o Estado é o poder máximo, o Estado vai intervir em tudo. Então, aqueles proprietários privados, particulares que tinham negócios, vão ficar aí na mão do Estado, certo? Outra coisa que foi muito importante aqui nessa Revolução de Outubro, quando Lenin assume o poder, vai ser a saída definitiva da Rússia da Primeira Guerra. Em 1917, então, alguns anos antes, um pouco tempo antes de terminar a guerra, Lenin assume o poder da Rússia e vai falar, olha, Alemanha, me desculpa, por que ele vai falar para a Alemanha e não para a Entente a qual ele estava aliado? Porque a Alemanha era a fronteira dele, certo? Então, se ele saísse sem dar uma satisfação, a Alemanha podia ir lá atacar. Ele fala, olha, tô saindo, mesmo ele sabendo que sair faria ele perder territórios férteis, como por exemplo da Polônia, era preferível para a economia russa que eles saíssem da guerra, porque senão do que adiantaria os bolcheviques tomarem os poderes dos mencheviques, tomarem o poder dos czares, sendo que não saísse da guerra, sendo que tudo que provocou foi a guerra, certo?
Não que a Primeira Guerra tenha provocado toda a pobreza da Rússia, não. Mas o esvaziamento dos cofres públicos e a situação de miséria lamentável que estava passando era a Primeira Guerra. Então o cara ia assumir o poder e não sair da Primeira Guerra? Lógico que não. Então, ele vai assinar um acordo com a Alemanha, ele entrega territórios para a Alemanha não atacar ele, e aí ele sai da guerra para resolver os problemas internos, ok? Muito bem. Tava tudo muito bem, tudo muito bom, só que, gente, se você luta um rolê e ele não dá certo, você ainda vai tentar fazer a coisa acontecer. A gente vai ter uma guerra civil, então, em 1918 na Rússia. Por quê? Porque a galera não estava satisfeita com o bolchevique no poder, gente. Lembra? Bolcheviques são radicais. Eles não estavam satisfeitos. Então, vai ter uma guerra civil que vai durar de 1918 a 1921 entre o Exército Vermelho, que são os bolcheviques, e o Exército Branco, que são os mencheviques e mais uma galera. Que galera é essa, professora? São os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, o Japão, as potências da época pós-Primeira Guerra Mundial, certo? Que vão interferir nessa guerra civil russa, porque eles não querem o avanço do socialismo. A gente está tendo a Europa Ocidental lutando para se recuperar, os Estados Unidos injetando dinheiro na Europa Ocidental para garantir o seu poder imperialista, certo? Dono do dinheiro, ó, tô ajudando vocês, que bacana. Garantindo a ampliação aí de um capitalismo. Então, você acha que eles vão querer o socialismo? Não vão. Então, eles vão ficar do lado dos mencheviques, que é o Exército Branco. Também vai ter alguns países que faziam parte do Império Russo, algumas regiões do Império Russo, que queriam sua independência. Então, esse aqui era todo mundo que estava contra os bolcheviques. Esse é o Exército Branco. Os bolcheviques, então, na verdade, o Lenin, ele vai assumir a postura de ditador e vai criar o comunismo de guerra. O que vem ser o comunismo de guerra? Grifa aí, página 68, segundo parágrafo, DNP, beleza? O que vem ser, então, o comunismo de guerra? Ele vai confiscar cereais para essa galera aqui não ter acesso a suprimento. Lembra que eu falo para vocês, se vocês querem vencer uma guerra, acaba com a alimentação e comunicação? Então, ele vai retirar direitos individuais, tanto de todo mundo, certo? Porque se você não tem direito de ir e vir, você não tem direito de fazer nada, certo? Ele vai impor censura à imprensa. Então, tudo aquilo que foi feito aqui vai ser desfeito nessa guerra civil. Por quê? Porque ele precisa mostrar a força do seu poder. E a melhor maneira dele mostrar isso vai ser fazendo o quê? Prendendo e matando a família real, certo? Família real já estava ali meio excluída, já estava meio de lado ali. Eles estavam reclusos dentro do próprio palácio, numa ala do palácio. Os bolcheviques vão invadir o palácio, certo? O exército bolchevique vai invadir o palácio, vai pegar a família real, certo? Que eram os Romanov, e vão então matar toda a família, o pai, a mãe, os filhos, todo mundo. E aí é a prova máxima de que o Lenin não tá brincando. Cara, eu matei os czares da Rússia. Ok? Muito bem. Então, a guerra civil, ela vai ser a consolidação do poder do Lenin e do socialismo na Rússia. Por quê? Ele vai acabar com esse exército branco em 1921. A gente vai ter o bonitinho do socialismo ali colocado, implementado e bem basificado na Rússia. Lembrando que ele tinha dois amiguinhos, lembra? O Trotsky e o Stalin. Não tem como a gente falar de todo esse contexto revolucionário, social, sem falar um pouco da cultura artística daquele período, não é mesmo? Então, dentro do cenário cultural, professora, porque a gente só tá falando de guerra, todo mundo mata todo mundo, né? E a arte morreu? Não, a arte não morreu, porém, a arte na Rússia desse período, ela passava por uma transição e, assim como na política, tinha muitas divergências de ideia, porque tinha uma galera que achava que tinha que seguir o aspecto artístico clássico, tinha uma outra galera que achava que tinha que seguir um aspecto artístico didático. O que é isso? Não, a gente precisa ensinar a população através da arte, a gente precisa
ensinar esse proletariado, usar a arte para ensinar esse proletariado sobre o que a gente quer, para depois desenvolver uma arte mais concreta, lado artístico real, aquele que a gente fica, o que esse artista tá fazendo aqui, certo? Então, mas depois desse embate todo, depois da Guerra Civil, a gente vai ter a consolidação aí do estilo artístico, do expressionismo e do construtivismo, ok? Fechou? Os exercícios, o gabarito a gente vai postar e aí vocês podem corrigir em casa, beleza? Beijo, falou galera!